Boa noite a todos, alunos, tutores. Sejam bem-vindos a essa terceira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Eu sou a professora Alessandra. Então, hoje nós vamos abordar o tema integrais de linha. Mas antes de tratar sobre quais são os tópicos a serem abordados nessa disciplina, nessa aula, vamos retomar o que nós estudamos já nas últimas duas aulas. Bom, na nossa primeira aula, nós começamos a tratar das integrais duplas. Então, nós calculávamos integrais de funções de duas variáveis reais. Nós calculávamos em regiões mais regulares, que eram as regiões retangulares, em regiões mais gerais, e tratamos também com mudança de coordenadas, com as coordenadas polares. Na segunda aula, nós tratamos com integrais triplas. Então, era um estudo análogo ao da primeira aula, cálculo de integral em regiões mais específicas, em regiões mais gerais, e com mudanças de variável também, mas com coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então, na aula de hoje, nós vamos modificar um pouco o tipo de função com a qual nós vamos trabalhar. Então, vamos acompanhar no quadro os objetivos dessa aula. Então, o primeiro tópico que nós iremos abordar é funções vetoriais. Então, agora são esses os tipos de funções com os quais nós iremos abordar a integração. Nós vamos precisar também definir o que são curvas, como parametrizar, como construir o comprimento de arco, identificar esse comprimento de arco, tendo como objetivo avaliar o que são integrais de linha, como que nós podemos defini-las, como que nós podemos também calcular esse tipo de integral. Nós estávamos, então, até o momento, trabalhando com funções reais. Na integral definida, era a função de uma variável real. Na integral dupla, funções de duas variáveis reais. E na integral tripla, funções de três variáveis reais. Então, nós tínhamos um determinado ponto, ou um vetor, de 3 coordenadas, por exemplo, e pela função, ele era convertido em um número real. Agora, nós vamos trabalhar com a função que tem uma característica diferente dessa. Agora, ao invés de transformar vetor em número real, nós vamos transformar números reais em vetores. Daí surge essa ideia da função vetorial. Então, vamos acompanhar no quadro a definição. Então, uma função vetorial é uma função que a cada valor real, a cada t pertencente a um intervalo contido no conjunto dos números reais, associa um vetor do espaço. Então, nós vamos desenvolver todo esse estudo a respeito de função vetorial em relação ao espaço. Então, toda função que converte número real em vetor é chamada de função vetorial. Então, o domínio dessa função é o conjunto de números reais ou um subconjunto desse conjunto de números reais, e a imagem vai ser um vetor. Nesse caso, nós vamos ter um vetor no espaço, um vetor com 3 coordenadas ou 3 componentes. Para compor, então, esse vetor R de t, onde esse t é o número real, nós utilizamos 3 funções, aqui no caso representadas por f de t, g de t e h de t. Então, esse vetor R é uma combinação linear dos vetores da base canônica por meio dessas funções f, g e h. Os vetores I, J, K, se nós formos recordar lá da geometria analítica, álgebra vetorial, o vetor I tem expressão analítica 1, 0, 0, o vetor J 0, 1, 0 e o vetor K 0, 0, 1. Então, nós podemos pensar nos vetores que dão origem ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z, respectivamente, no espaço. Então, nós vamos representar esse vetor resultante da função vetorial por meio dessa combinação dos vetores da base canônica com funções. Cada uma dessas funções são funções reais, funções de uma variável. Então, tanto f, quanto g, quanto h, elas dependem apenas de um número real, que é representado, nesse caso, por t. Lembrando que esse t ele pertence a um intervalo real. Então, nós definimos essa função vetorial
como nós estamos no espaço, a partir de 3 funções reais. Funções cujo domínio e a imagem corresponde ao conjunto dos números reais. Então, cada uma dessas funções são funções componentes, e se essas funções elas forem diferenciáveis, nós conseguimos ainda associar um outro vetor AR, que é o chamado vetor tangente. Nós podemos associar, por exemplo, as retas tangentes a gráficos de funções de uma variável. Então, se nós tivermos uma função vetorial R, onde as funções componentes f, g e h elas são diferenciáveis no intervalo que contém o parâmetro t, ou nesse intervalo i, então o vetor tangente de R, que vai ser denotado por R', é o vetor onde nós vamos, na verdade, substituir aquelas funções componentes pelas derivadas dessas funções. Então, o vetor tangente a R, o R', vai ser dado como a derivada da função f multiplicado pelo vetor i, mais a derivada da função g multiplicada pelo vetor j, mais a derivada da função h multiplicada pelo vetor k. Então, para determinar o vetor tangente a uma função vetorial, então nós vamos derivar todas as funções componentes. Essas funções são funções de uma variável real. Então, é aquela derivada, é o primeiro tipo de derivada que vocês já estudaram, desde o cálculo 1. Então, derivando essas funções, nós vamos ter a expressão geral desse vetor tangente, e quando nós substituímos um valor de t, nós vamos ter o vetor tangente ao gráfico, então, dessa função em um determinado ponto. Então, quando nós temos uma expressão x, y e z, por exemplo, uma terna ordenada, nós podemos associar tanto a pontos no espaço quanto a vetores. Então, sempre que nós pensamos nessa função vetorial, então nós vamos associar a determinados pontos ou a determinados valores de parâmetro um certo vetor, e ele vai ser determinado em função dessas funções componentes que o caracterizam. E assim nós temos o vetor posição. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, em relação a qualquer ponto que nós tivermos no espaço de coordenadas x, y e z, quando nós construímos o vetor R dado por xi mais yj mais zk, nós vamos ter o vetor posição desse ponto. Então, ao invés de considerar as funções componentes f, g e h, nós vamos substituir essas funções pelas coordenadas do ponto. Então, assim, nós temos esse vetor posição. Nós podemos tanto representar o vetor por meio dessa combinação, ou nós podemos recorrer à expressão analítica. Então, nós vamos indicar também, em relação a uma terna ordenada, a primeira função componente, com respeito a y, a segunda função componente e a terceira função componente. Então, nós podemos tanto utilizar a notação como combinação dos vetores da base canônica, quanto a expressão analítica. Então, são duas formas de se representar os vetores. E são formas que vocês já estudaram na disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Então, nós vamos precisar recorrer muitos dos conceitos de vetores que já foram estudados naquela disciplina. Então, quando nós temos o vetor posição, a cada ponto nós podemos associar um único vetor e vice-versa. Então, a cada vetor associar um único ponto. Aqui nós temos alguns exemplos de funções vetoriais. Então, são funções escritas a partir dos vetores, no caso da base canônica, que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, nós temos a função p de t, que é dada por t quadrado i. Então, esse t quadrado seria a primeira função componente, mais t mais 2j, t mais 2 é a segunda função componente, mais o t quadrado, mais t mais 2, que é a terceira função componente. Nós podemos especificar um intervalo para esse parâmetro, ou dependendo do tipo de problema a ser estudado, nós podemos dizer que o parâmetro t é um número real.
E aí nós podemos admitir todos os infinitos valores assumidos por esse parâmetro t, dentro de todo o conjunto de números reais. Nós podemos ter, assim como na função p, todas as funções componentes distintas. Podemos ter também funções componentes diferentes. Nós podemos ter as funções componentes também todas iguais. Além disso, nós podemos apresentar essas funções componentes em função de polinômios, em função de funções exponenciais, assim como de expressões trigonométricas. Por exemplo, o cosseno de t, ele pode representar uma função componente, assim como o seno de t, assim como o próprio t, assim como as funções constantes. Então, para definir uma certa função vetorial, então nós vamos partir de funções componentes, que são funções de uma variável, e construir vetores. Então, esses vetores que dependem de uma função, que depende de um único valor de parâmetro, ou de um único parâmetro, vai estar associada, portanto, a uma função vetorial. Então, observem que agora nós temos uma expressão bem diferente daquelas expressões que nós estávamos trabalhando anteriormente. Lá nós tínhamos variáveis x, y e z e escrevíamos uma função cujo resultado, quando nós substituíamos aqueles valores, tornava-se um número. Agora é o contrário, nós assumimos um valor do parâmetro, para cada valor nós vamos ter um vetor associado. Então essa é a diferença principal entre as funções vetoriais e essas funções de várias variáveis reais. Quando nós pensamos em função vetorial, nós podemos associá-las diretamente às curvas. Muitas vezes no plano nós construímos curvas, mas nós não associamos a uma função vetorial. Nós associamos, por exemplo, a uma função de uma variável real. Mas quando nós pensamos no conceito de curva, esse conceito está diretamente relacionado à ideia de função vetorial. Então vamos observar qual a relação entre esses dois conceitos. Então acompanhem no quadro. Então nós vamos partir de uma função vetorial contínua. O que isso significa? Que nós estamos considerando as funções f, g e h como sendo funções contínuas. Então, as três funções componentes que caracterizam essa função vetorial vão ser funções contínuas no intervalo de variação do parâmetro. Então, nesse intervalo AB. Então, nós vamos definir uma curva, aqui no caso, no espaço, como sendo o lugar geométrico dos pontos do espaço, cujo vetor posição é esse vetor R de t, onde t é um número pertencente ao intervalo AB, e a esse número nós damos o nome de parâmetro. Então, a curva nada mais é do que o conjunto de todos os pontos do espaço que podem ser representados pelo vetor posição R de t. Qualquer função vetorial, portanto, vai definir uma curva no espaço por meio desse vetor posição, que vai ser dado por qualquer ponto x, y, z do espaço, associado às funções f de t, g de t, h de t, para algum t no intervalo dado, no intervalo AB. Então, nós associamos o ponto à função vetorial por meio desse vetor posição. Então, cada uma dessas constantes ou dessas funções que multiplicam os vetores da base canônica vão caracterizar cada uma das componentes ou das coordenadas desse ponto ou vetor. Então, a partir da função vetorial, nós construímos a curva e quando nós separamos cada uma das funções componentes, nós conseguimos construir equações paramétricas para a curva. Desse modo, nós vamos conseguir representar qualquer ponto com coordenadas x, y e z em função de f, g e h, que são as funções componentes. Então, nós representamos qualquer ponto do espaço que pertença a essa curva a partir das funções componentes.
Então, nós substituímos aquele valor x, y e z dos pontos por f de t, g de t e h de t, lembrando que cada ponto está associado de forma única a um parâmetro. Então, vai existir um parâmetro que associa-se de alguma forma a esse ponto. E, portanto, nós vamos substituir esse parâmetro na função f, na função g e na função h para construir o ponto. Essa é uma ideia semelhante à construção das equações vetorial, paramétricas e simétricas de uma reta. Quando nós pensamos na construção dessas equações, na verdade, nós estamos partindo de uma equação vetorial, de uma função vetorial. E dependendo dos valores dos parâmetros, então nós conseguimos descrever todos os pontos que pertencem a essa reta. Mas não apenas retas, outros tipos de curvas também são descritos por meio de funções vetoriais. Então, vamos observar um exemplo no quadro. Então, aquela função r de t igual a cosseno de t multiplicado por i mais seno de tj mais tk, nós vimos como um exemplo de função vetorial, descreve no espaço a hélice. Então, essa função vetorial descreve esse tipo de curva. Se nós indicarmos t pertencentes a r, então quer dizer que nós não estamos limitando o intervalo de variação de t. Nós estamos considerando todos os pontos pertencentes à hélice. Se nós restringirmos esse intervalo de variação de t, nós vamos estar considerando apenas uma parte. As equações paramétricas correspondem, então, às funções componentes. X pode ser escrito como cosseno de t, y como seno de t e z como sendo t, que são as três funções componentes que caracterizam a função vetorial. Então, o x vai ser representado pela função componente relativa ao vetor i, o y, a função relativa a j, e o z, a função relativa a k. Nesse caso, nós podemos calcular também o vetor tangente, cosseno de t, seno de t e t são funções contínuas, são funções diferenciáveis quando nós estamos tratando com os números reais. Então, o vetor tangente a essa função vetorial vai ser dado como um vetor cujas funções componentes são as derivadas das funções componentes do vetor r. Então, nós vamos derivar cosseno de t, que resulta em menos seno de t. Então, é a derivada da primeira função componente da função vetorial r. Cosseno de t, que é a derivada de seno de t. E o número 1, que é a derivada da função h de t, que é a terceira função componente que caracteriza a função vetorial. Então, aqui, quando nós tratamos de derivadas, a determinação do vetor tangente envolve as derivadas de funções de uma variável real, já que todas aquelas funções dependem de um único valor, que é o parâmetro característico, o parâmetro associado àquela representação. Nós podemos admitir diferentes formatos de parâmetro, mas, às vezes, nós conseguimos expressar um mesmo objeto, uma mesma curva, a partir de diferentes expressões, devido ao tipo de parâmetro adotado. Mas sempre que nós vamos expressar uma curva por meio de uma função vetorial, nós precisamos associar essa função vetorial a um parâmetro. Com a variação desse parâmetro, nós vamos ter a descrição de todos os pontos pertencentes a essa curva. Então, agora nós vamos ter um momento de atividade para recordar como se constrói equações paramétricas de retas, que vocês já estudaram em geometria analítica e álgebra vetorial. Então, o objetivo é construir as equações vetoriais, equações paramétricas de uma reta, sendo conhecidos dois de seus pontos. Então, vamos acompanhar o enunciado. Então, determine uma equação vetorial e equações paramétricas para o segmento de reta, ligando o ponto P, de coordenadas 1, 3, menos 2, ao ponto Q, de coordenadas 2, menos 1 e 3. Bom, quando nós estamos pensando em construção de equação vetorial de uma reta, então nós vamos ter que qualquer ponto
dessa reta, de coordenadas x, y e z, vai ser dado pela soma das coordenadas de algum ponto dessa reta, pode ser o ponto P, pode ser o ponto Q, mais o múltiplo de um determinado vetor, considerando um certo parâmetro t. Então, essa é a expressão geral da equação da reta. Lembrando que esse vetor v, ele é chamado de vetor diretor. Então, é por meio desse vetor que nós iremos identificar qual a direção dessa reta. O parâmetro t é que vai auxiliar na descrição de todos os pontos. Então, conhecendo as coordenadas de um dos pontos dessa reta e identificando um vetor diretor a ela, nós conseguimos construir todos os pontos dessa reta, todos os pontos de coordenadas x, y e z, e, portanto, construir equação vetorial e equações paramétricas. Então, reflita um pouco sobre essa questão, tentem identificar esse vetor diretor, tentem construir cada um desses tipos de equações, e, na sequência, nós retornamos ainda com o estudo dessas funções vetoriais. Então, vamos analisar agora nesse problema como que se determina equação vetorial e equações paramétricas de uma reta. Na verdade, nós vamos avaliar um segmento de reta. Então, nós vamos limitar o intervalo de variação do parâmetro. Não vão ser agora todos os números reais, mas sim um subintervalo desse conjunto de números reais. Então, vamos retornar ao enunciado dessa questão. Nós temos os dois pontos pertencentes a essa reta, no caso ao segmento de reta, e precisamos determinar os dois tipos de equações.
Bom, se nós montarmos um esquema de representação, vamos construir aqui um esboço de uma reta que passa por esses pontos P e Q. Se nós construirmos o vetor PQ, nós vamos ter que esse vetor, ele vai fornecer a direção dessa reta. Então, um tipo de vetor diretor que nós podemos tomar é o próprio vetor PQ. Lembrando que vetor PQ é obtido pela diferença das coordenadas de Q com as coordenadas de P. Além disso, qualquer múltiplo desse vetor também será um vetor diretor, inclusive o vetor QP, que tem o sentido contrário. Então, o vetor PQ, nós podemos utilizar uma seta para destacar como um vetor ou utilizar negrito, só para identificar como sendo um vetor. Então, esse vetor PQ ele é obtido pela diferença de Q com P, que são as coordenadas dos dois pontos. Então, a equação vetorial associada a essa reta vai ser o R de t, que corresponde ao x, y e z. Então, nós dizemos que qualquer ponto dessa reta ou desse segmento de reta é dado como um múltiplo de um vetor diretor dessa reta, que no nosso caso é o vetor PQ, mais as coordenadas de um ponto, que nesse caso é o vetor P. Então, nós podemos aplicar uma distributividade, então, entre essa terna 1, menos 4 e 5, com o parâmetro t, e depois trabalhar com a adição de vetores. Então, nós adicionamos coordenada a coordenada, componente a componente. Então, nós vamos avaliar cada componente de forma independente. Da primeira componente, nós resultamos em t mais 1. Então, essa expressão t mais 1 caracteriza a função componente na direção de i. A segunda componente é a menos 4t mais 3, que é a segunda função componente, relativa ao vetor j. A última é o 5t menos 2, então essa expressão caracteriza a função componente na direção de k. Então, nós multiplicamos todas as componentes do vetor diretor por t e depois nós adicionamos cada uma dessas componentes às coordenadas de p. Separando agora as funções, nós temos a expressão do vetor que caracteriza essa reta ou da equação vetorial correspondente a essa reta. Se nós formos avaliar o intervalo de variação de t, vai ser de 0 até 1. Quando t for 0, nós vamos ter o ponto P. Quando t for 1, nós vamos ter o ponto Q. Portanto, esse vai ser esse intervalo de variação. As equações paramétricas são obtidas quando nós separamos essas funções componentes. Então, x vai corresponder à primeira função componente, relativa ao vetor i, y corresponde à segunda função componente e z corresponde à terceira função componente, onde todas elas vão depender desse parâmetro t, que nós estamos considerando como sendo o parâmetro que caracteriza um segmento de reta. Então, se ele caracteriza o segmento de reta, nós vamos limitar o seu intervalo de variação, que vai desde o ponto P até o ponto Q, ou seja, desde o valor t igual a 0 até o valor t igual a 1. Então, essa atividade era para vocês recordarem como que nós identificamos essas equações. Esse é um tipo de curva que é descrito por meio de uma função vetorial. Existem outros tipos, assim como nós vimos a hélice. Cada uma dessas curvas vai ter uma descrição diferente, vai apresentar equações paramétricas diferentes, mas elas vão estar associadas a funções vetoriais, que é o nosso foco na aula de hoje. Quando nós temos curvas, existem curvas com características diferentes. Existem curvas abertas, curvas fechadas. Então, agora nós vamos avaliar algumas caracterizações das curvas. E elas são importantes quando nós estamos avaliando
as integrais de linha, por exemplo. Então, vamos acompanhar agora cada uma dessas descrições. Então, nós vamos considerar uma função vetorial, mas de tal forma que as suas funções componentes, f, g e h, sejam funções reais diferenciáveis no intervalo i, que é o intervalo de variação do parâmetro t. Então, nós vamos supor que são funções diferenciáveis. Elas admitem uma derivada. Bom, se o vetor tangente, ou o r', ele é contínuo, e além disso ele é diferente de zero para cada valor de parâmetro t nesse intervalo i, então a curva descrita por essa função vetorial r, ela é chamada de curva lisa ou suave. Então, sempre que nós tivermos o vetor tangente contínuo, ou seja, a derivada da função f, da função g e da função h são funções contínuas, e além disso, esse vetor tangente ele nunca se anula para nenhum dos valores de parâmetro dentro do intervalo i, então a curva é caracterizada como uma curva lisa ou uma curva suave. Se cada ponto da curva corresponder a um único valor de parâmetro, com exceção dos extremos do intervalo, se nós tivermos o t pertencente a esse intervalo fechado a b, então, com exceção do ponto A e do ponto B, com exceção desses dois valores, sempre cada valor de parâmetro t corresponde a um único ponto, então nós temos que a curva ela é simples. Então, se nós estivermos avaliando todos os pontos dessa curva, com exceção dos extremos do intervalo do parâmetro, sempre cada parâmetro vai estar associado a um único ponto. Então, essas são as caracterizações de curva lisa ou curva suave e curva simples. Mas nós temos ainda uma outra classificação, que são as curvas fechadas. Nós temos as curvas abertas, onde o valor de parâmetro associado ao ponto A, ao extremo inferior do intervalo, e o valor do parâmetro associado ao ponto B, que é o extremo superior do intervalo, eles são pontos distintos. Mas nós podemos ter esses pontos, esses valores de parâmetro associados ao mesmo ponto. Então, quando isso acontece, nós vamos ter as chamadas curvas fechadas. Então, vamos acompanhar ainda no quadro. Então, uma curva parametrizada, porque nós estamos representando a partir de uma função vetorial, da qual derivam equações paramétricas. Então, uma curva R, com o parâmetro variando de A até B, ela vai ser fechada se o R de A for igual ao R de B, ou seja, o ponto associado a esse parâmetro A corresponde ao mesmo ponto associado ao parâmetro B. Então, aqui nós temos alguns exemplos de curvas fechadas simples. Então, quando nós percorremos cada uma dessas curvas, cada valor de parâmetro vai estar associado a um único ponto. Agora, existem casos em que um ponto está associado a mais de um valor de parâmetro, como nós temos nessa primeira situação das curvas não simples. Existe um determinado ponto que está associado a dois valores de parâmetro. Então, quando nós estamos em um determinado sentido, e depois nós passamos novamente por esse local a partir de um outro momento da curva. Quando nós temos, então, essa situação de que existe dois valores de parâmetros diferentes associados a um ponto, e nós temos ainda que a curva ela é fechada, nós caracterizamos, então, uma curva como sendo fechada e não simples. Então, a partir dessas caracterizações, nós conseguimos classificar os tipos de curvas, o que vai nos permitir depois aplicar alguns teoremas associados às integrais de linha e ao cálculo dessas integrais de linha. Bom, nosso objetivo, portanto, é avaliar uma integral de linha, definir essa integral e identificar métodos para se calcular. Bom, mas vamos só retomar o que nós vimos até o momento. Nós estudamos função vetorial, nós vimos que é possível calcular vetor tangente a essas funções e que essas funções definem curvas.
E essas curvas podem ser representadas por equações paramétricas, além dessas classificações das curvas em função de suas características, como ela ser fechada, como ela ser aberta, simples, não simples, lisa, suave. Então, são várias classificações. Agora, o nosso objetivo é definir uma integral de linha. Quando nós estávamos trabalhando com as integrais duplas, nós recordamos lá das integrais de função de uma variável que o cálculo de uma integral de uma função de uma variável era obtido a partir da partição do intervalo de integração. Então, nós subdividíamos esse intervalo em diversas partes, nós construíamos alguns retângulos e a área desses retângulos ia se aproximando da área abaixo da curva, que é a integral, quanto menor o comprimento desses subintervalos. Então, quando nós estamos calculando integral de função de uma variável real, as integrais definidas, nós calculamos essas integrais sobre intervalos. Então, por exemplo, uma integral de a até b da função x dx. Então, nós estamos calculando a integral sobre um determinado intervalo. Quando nós nos referimos à integral de linha, ao invés de calcular uma integral de uma função sobre um intervalo, nós vamos calcular a integral sobre uma curva. Agora, a nossa região de integração vai ser uma curva. Então, nós vamos aplicar uma ideia semelhante à das integrais definidas. Nós vamos utilizar praticamente os mesmos passos. Só precisaremos avaliar aquele termo dx da integral definida, ou aquele termo dA da integral dupla. Aqui ele vai ter uma particularidade devido à existência dessa curva como região de integração. Então, vamos acompanhar essa construção no quadro. Então, nós vamos considerar inicialmente uma determinada curva e nós vamos dividir o intervalo AB, que agora é o intervalo de variação do parâmetro. Então, nós vamos dividir esse intervalo em subintervalos de mesmo comprimento. Quando isso acontece, na verdade, nós estamos subdividindo a curva em si em subarcos. Então, nosso primeiro objetivo é particionar essa curva C, que ela é descrita por uma função vetorial R. Às vezes nós chamamos de curvas, às vezes nós chamamos de caminhos, mas o nosso objetivo é dividir esse caminho, ou essa curva, em arcos com um comprimento ΔSI. Porque pode ser que um determinado arco tenha um comprimento menor do que outro arco. Então, nós vamos utilizar essa notação ΔSI. Na sequência, nós vamos escolher um ponto amostral. Então, em cada uma das partições do intervalo do parâmetro, intervalo de variação do parâmetro, nós vamos escolher um determinado valor. Então, por exemplo, no intervalo de TI menos 1 a TI, eu vou escolher esse TI asterisco. Vou calcular a imagem desse TI asterisco pela função f. Então, ela é uma função de várias variáveis. Então, nós vamos calcular a imagem desse parâmetro por meio dessa função f, que é a função que nós desejamos integrar sobre esse caminho C, ou sobre essa curva C. Nós vamos, então, calcular essa imagem e multiplicar pelo comprimento do subarco correspondente. Então, nós particionamos a curva. Em cada subintervalo de variação do parâmetro t, nós escolhemos um ponto e multiplicamos a imagem desse ponto por f pelo comprimento desse subarco, que seria esse ΔSI. Depois nós vamos calcular o limite da soma. Então, nós vamos somar todos esses produtos em relação a cada um desses subintervalos que particionam o intervalo AB. Então, nós vamos somar todos esses produtos e calcular o limite quando esse módulo de P tende a zero. Ou seja, quando nós diminuímos o tamanho de cada um daqueles subarcos ou do tamanho dos intervalos que dividem AB. Ou então, quando nós aumentamos a quantidade de partições.
Então, essa quantidade de partições, ela vai tender ao infinito. Então, nesse caso, nós vamos ter algo semelhante à soma de Riemann, que já foi avaliada, tanto na integral definida, quanto na integral dupla, na integral tripla. Então, nós conseguimos construir cada um daqueles produtos, somar todos e calcular o limite quando nós aumentamos a quantidade de partições. Então, cada vez mais nós vamos reduzir o comprimento de cada um dos subarcos. Então, esse é o nosso objetivo. Esses ΔSI correspondem aos comprimentos de cada um daqueles subarcos, que é análogo, por exemplo, ao ΔX, quando nós estamos na integral definida. Mas como nós estamos avaliando comprimento agora de subarco, nós precisamos calcular de alguma forma esse termo. Então, quando nós tínhamos o dx, ele estava associado diretamente ao ΔX. Quando nós tínhamos o dA, lá na integral dupla, nós tínhamos o produto de dx por dy. O ΔV ou dV era o produto do dx pelo dy pelo dz. Então, agora, para estar adequado a essa definição, estar associado ao arco, nós vamos precisar avaliar o ds, que no nosso caso é o elemento comprimento de arco. Então, aquele ΔS, ele vai estar associado ao ds, que por sua vez está diretamente relacionado ao comprimento da curva, né? Já que esse comprimento ele vai influenciar nesse cálculo de integral. Então, agora nós vamos dar uma pausa nessa construção da integral, especificamente, e nós vamos avaliar apenas aquele termo ds, que é o nosso ΔSI, e identificar como que nós podemos calcular esse termo. Então, vamos acompanhar ao quadro. Então, nós vamos, na verdade, calcular o comprimento de arco, que está associado a esse comprimento da curva. Então, se nós temos uma curva C, definida por uma função vetorial R, com funções componentes f, g e h, onde o t, que é o parâmetro, varia no intervalo AB, então o comprimento de arco de C, então seria esse comprimento dessa curva C, entre A e B, então no intervalo de variação do parâmetro, é dado como a integral de A até B, da raiz quadrada de toda essa soma envolvendo as derivadas de f, g e h, dt. Então, é a integral de toda essa expressão. Se nós formos recorrer à álgebra vetorial, nós podemos observar que, na verdade, essa raiz quadrada da soma de cada uma das funções componentes elevadas ao quadrado vai corresponder ao módulo do vetor tangente. Porque se nós temos r de t sendo dado em função de f, g e h, a derivada, ou o vetor tangente, a r vai ser dado pela derivada de f multiplicada por i, mais a derivada de g multiplicada por j, mais a derivada de h multiplicado por k. Então, o vetor tangente tem essa expressão. O módulo desse vetor é a raiz quadrada da soma de cada uma das suas componentes ao quadrado, que vai ser a soma de cada uma das funções componentes agora do vetor tangente elevado ao quadrado. Então, é a integral de A até B do módulo do vetor tangente dt. Observem que é uma integral de uma função de uma variável, porque nós só temos a variável t associada. Então, quando nós estamos calculando uma integral de linha, aquele ΔSI, que vai se tornar o nosso ds, ele vai ser expresso por meio do módulo do vetor tangente A em relação a essa curva, vetor tangente associado à função vetorial que define a curva, multiplicado por dt, sendo t a variável que caracteriza o nosso parâmetro. Então, quando nós estamos calculando essa integral de linha, nós precisamos identificar esse termo ds. Para identificar o termo ds, então nós precisamos determinar um módulo do vetor tangente à curva, que é, na verdade, obtido a partir das derivadas das funções componentes em relação à equação ou à função vetorial R. Então, antes de inserir esse termo na definição da integral de linha, então nós temos um momento de atividade,
para avaliar apenas esse comprimento de arco. Então, vamos acompanhar o enunciado no quadro. Então, nós precisamos determinar o comprimento de arco da curva descrita por essa função r de t, como sendo cosseno de ti mais seno de tj, mais t multiplicado por k. Então, lembrando que o comprimento de arco vai ser a integral de função de uma variável de a até b do módulo do vetor tangente dt. E esse módulo do vetor tangente é dado como sendo a raiz quadrada da soma das derivadas das funções componentes elevadas ao quadrado. Então, dessa forma, nós conseguimos construir o vetor tangente, na sequência o módulo desse vetor tangente, e a integral vai nos fornecer o comprimento de arco. Nós só precisamos identificar agora qual que é o intervalo de variação do parâmetro t. Então, é necessário identificar cada uma dessas questões, cada um desses elementos, e depois trabalhar com a derivada e a construção do comprimento de arco. Nesse caso, bom, nós temos uma dúvida do polo de Altamira, se é necessário dividir o arco ou pode trabalhar com o ponto inicial e o ponto final. Quando nós estamos trabalhando com a definição da integral de linha, é necessário dividir o arco, depois construir cada uma daquelas somas de Riemann, que são semelhantes às somas de Riemann, para depois calcular limite. No momento, como nós vamos avaliar o comprimento de arco especificamente, basta nós recorrermos àquela integral, só é necessário identificar o intervalo de variação de t. Então, nós precisamos achar esse intervalo e depois calcular a integral. Então, nós vamos definir a integral de linha a partir dessa partição, mas depois nós vamos identificar um método de cálculo envolvendo esse elemento comprimento de arco. Então, tentem avaliar primeiro os elementos dessa atividade. Na sequência, nós resolvemos essa integral, nós terminamos o cálculo e nós já definimos como que vai ser a integral de linha, agora sem recorrer ao limite diretamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, também vão enviando por meio do chat ao longo da aula, e assim que possível, irei atender as dúvidas de cada um de vocês. Então, tentem resolver essa questão e, na sequência, nós retornamos.
Vamos retornar então a essa atividade e calcular esse comprimento de arco. Então vamos acompanhar o enunciado no quadro. Nós temos a função vetorial que caracteriza a curva e nós temos dois pontos. Nós queremos avaliar então o comprimento da curva entre esses dois pontos. Bom, nós sabemos que os pontos dessa curva, eles têm coordenadas x, y e z, dadas por cosseno de t, seno de t e t, respectivamente. Então, sempre a terceira coordenada desses pontos está associada diretamente ao valor do parâmetro t. Bom, do primeiro ponto, que é o ponto 1, 0, 0, a terceira coordenada assume valor 0. Então, esse ponto está associado ao parâmetro t igual a 0. Lembrando que sempre o parâmetro vai estar associado de forma única a um ponto. O ponto 1, 0, 2π, como a terceira coordenada do ponto é 2π, então o t assume o valor 2π no caso desse ponto. Então, assim, nós temos que o intervalo de variação do parâmetro vai ser 0 a 2π. Em geral, nós temos o intervalo de variação do parâmetro apenas nesse caso que seria necessário avaliar qual o intervalo de variação do parâmetro t. Mas, geralmente, quando nós definimos a curva, nós já temos esse intervalo de variação. Aqui o objetivo era que vocês pensassem essa forma de se associar um ponto a um determinado valor de parâmetro. Então, vamos dar continuidade a essa resolução. Então, nós temos a função vetorial, que é a função r, e nós já temos o intervalo de variação desse parâmetro t. Então, o t vai pertencer ao intervalo 0 até 2π. A função vetorial r é dada por cosseno de t, seno de t e o parâmetro t. A derivada de cada uma dessas funções vai fornecer o vetor tangente. Então, a derivada de cosseno de t é menos seno de t multiplicado por i, mais a derivada do seno de t é cosseno de t multiplicado por j. A derivada de t é 1 multiplicado por k. Bom, nós queremos calcular o módulo desse vetor tangente. Então, vai ser a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. A primeira componente é o menos seno de t. Menos seno de t elevado ao quadrado vai ser seno quadrado de t. Então, essa corresponde à derivada de t elevado ao quadrado. Cosseno de t elevado ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de t, mais o 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Então, nós elevamos cada uma das funções componentes agora do vetor tangente ao quadrado e somamos todas essas funções e calculamos a raiz quadrada dessa soma. Bom, das identidades trigonométricas, nós temos que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t vai ser igual a 1. 1 mais 1 igual a 2, portanto, o módulo do vetor tangente dessa curva tem valor raiz de 2. Então, para todo valor de t entre 0 e 2π, sempre o módulo do vetor tangente é raiz de 2. O comprimento de arco dessa curva vai ser a integral de a até b, que é o valor de variação do parâmetro, que é 0 a 2π. Então, vai ser a integral de 0 a 2π do módulo do vetor tangente. Nós vimos que é a raiz de 2. Multiplicado por dt. Lembrando que a integral de uma constante, nós podemos retirar a constante dessa integral. Então, a integral de 0 até 2π de raiz de 2 dt vai ser raiz de 2 multiplicado pela integral de 0 a 2π da função constante igual a 1 dt. Ou nós podemos omitir o 1 também. Então, vai ser a raiz de 2, a integral da função constante 1 dt vai ser a função t
aplicada de 0 a 2π, que é o produto de raiz de 2 por t igual a 2π menos o t igual a 0. Então, nós substituímos os dois limites. 2π menos 0 vai ser igual a 2π, portanto, o resultado dessa integral vai ser 2 raiz de 2 multiplicado por π. Então, o comprimento de arco dessa curva vai ser 2 raiz de 2π, enquanto que o elemento comprimento de arco da curva vai ser o módulo do vetor tangente, que é a raiz de 2, dt. Então, esse aqui é o elemento comprimento de arco associado a essa curva. Então, assim, nós conseguimos identificar qual que é o comprimento dessa curva nesse intervalo. E, além disso, qual que é o elemento comprimento de arco dessa curva. Bom, tendo, então, analisado esse elemento comprimento de arco, nós podemos agora definir a integral de linha. Então, nós tínhamos particionado o intervalo, calculado um produto entre a função a ser integrada, aplicada em pontos amostrais, multiplicado por aqueles ΔS. Então, nós somamos todos esses produtos e calculamos o limite quando essa quantidade de subdivisões aumenta, tende ao infinito, ou quando o comprimento desses intervalos tendem a 0. Agora, então, a partir dessa ideia do limite, nós conseguimos definir a integral de linha. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, se nós temos uma função f, que ela é contínua em um determinado aberto do R3, em um determinado subconjunto do R3. Então, observe que essa função f é uma função de 3 variáveis reais. Além dessa função contínua, nós temos uma curva suave, C, que tem equações x igual a x de t, y igual a y de t e z igual a z de t. Agora, essas funções x de t, y de t e z de t são as funções componentes da função vetorial que caracteriza essa curva. Então, elas vão fazer o papel daquelas funções f, g e h quando nós estávamos estudando as funções vetoriais sem associar as integrais. Então, nós temos essas equações paramétricas da curva com o parâmetro variando de a até b. Então, a integral de linha da função f sobre a curva c é definida. Portanto, a integral dessa função f sobre c ds, que é o elemento comprimento de arco, vai ser a integral de a até b da função f, que vai depender das funções componentes da curva, multiplicado por ds, que é um módulo do vetor tangente dt. Quando nós substituímos o x, y e z da função f pelas funções x de t, y de t e z de t, e além disso, trocamos aquele elemento ds por módulo do vetor tangente da curva dt, então observem que, na verdade, agora todas as funções, todos os elementos dessa integral vão depender desse parâmetro t. Então, nós conseguimos converter essa integral de linha, que é uma integral de uma função f, sobre uma curva c e não mais o intervalo, como sendo uma integral de uma função de uma variável. Então, nós expressamos, a partir de toda aquela construção, uma integral de linha por meio de uma integral definida, uma integral de função de uma variável. Então, dessa forma, nós conseguimos estabelecer relações entre as técnicas de cálculo das integrais definidas, agora no caso das integrais de linha, assim como nós já fizemos em integrais duplas e integrais triplas. Então, calcular a integral de uma função sobre uma curva será, de certa forma, equivalente a se calcular uma integral definida. Lembrando que essa integral ela vai depender daquele vetor tangente, do módulo do vetor tangente. Além disso, vai depender das funções componentes que caracterizam a curva. Então, nós precisamos avaliar todos esses elementos na construção da integral de linha. Mas, tendo avaliado e tendo construído essa integral, o método de cálculo é exatamente o mesmo do método de cálculo de uma integral de função de uma variável sobre um determinado intervalo.
Então, nós vamos aplicar agora essa estratégia, toda essa construção, em um exemplo. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, a partir de toda essa ideia de função vetorial, de função de várias variáveis, o nosso objetivo é calcular a integral de linha da função y seno de z sobre a curva C, onde C é a curva dada pelas equações x de t é o cosseno de t, y de t é o seno de t e o z de t igual à função t. Esse termo ds é o que vai nos indicar, no caso, que se trata de uma integral de linha sobre uma determinada curva. Então, sempre que nós estivermos avaliando integrais de linha, nós incluímos esse termo ds e, além disso, precisamos incluir as equações paramétricas da curva. Por isso que o primeiro passo no cálculo de uma integral de linha é a parametrização da curva. Então, expressar x, y e z de todos os pontos da curva em função de um parâmetro t. Cada tipo de curva trabalha com um tipo de parametrização. Da reta assume uma determinada forma, da hélice, como nós estamos vendo, assume uma outra forma. Então, é importante identificar essas parametrizações, realmente analisar como que foi parametrizada essa curva, porque essas funções elas fazem parte da integral de linha. Então, nós temos uma função f a ser integrada sobre uma curva, nós temos cada uma das funções componentes dessa curva, que na verdade é a parte de uma hélice, e o intervalo de variação do parâmetro é de 0 até 2π. Então, vamos continuar a resolução desse exemplo. Então, nós temos, no caso, que a equação vetorial ou a função vetorial que caracteriza a curva é a função cosseno de ti mais seno de tj mais t vezes k. Então, nós associamos aquelas funções x de t, y de t, z de t, às funções componentes da curva. Então, nós podemos retornar a equação vetorial. Podemos calcular o vetor tangente, que nós já avaliamos em outros momentos, que é obtido a partir da derivada das funções componentes. E, na sequência, nós podemos calcular o módulo desse vetor tangente. Como nós vimos na atividade, o módulo, nesse caso, vai ser igual a raiz de 2, porque vai ser a raiz quadrada da soma de todas essas funções que caracterizam o vetor tangente elevadas ao quadrado. E lembrando da identidade trigonométrica, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, aqui nós já tínhamos calculado esse comprimento de arco lá na atividade, então nós vamos aproveitar. Bom, se o módulo do vetor tangente é raiz de 2, então nós temos que aquele fator ds, que é o elemento comprimento de arco, ele vai ser dado por raiz de 2 dt. Então, esse vai ser o elemento comprimento de arco. Depois que nós identificamos o elemento comprimento de arco, nós precisamos identificar agora a função f, escrita a partir da equação vetorial da curva. Então, como nós tínhamos que o y de t é dado por seno de t e que o z de t é dado por t, nós vamos substituir essas duas expressões na função, a princípio que está escrito em função de x, y e z. Então, a função a ser integrada é y seno de z. Então, nós vamos substituir o y por y de t, que é seno de t, e o z nós vamos substituir por z de t. Lembrando que o z de t é igual a t e que o y de t é igual a seno de t. Então, nós só substituímos na função a ser integrada as expressões que caracterizam as funções componentes da curva. Então, nós vamos ter um produto de seno de t por seno de t, que resulta em seno de t ao quadrado. Bom, então, nós vimos que a função componente, cada uma daquelas funções componentes, elas vão substituir os termos x, y e z na função f a ser integrada, e que é possível identificar
o elemento comprimento de arco, que é aquele termo ds, que vai depender do módulo do vetor tangente. Então, esses são os elementos principais a serem identificados. A partir deles, nós conseguimos construir a integral de linha, agora sendo representada por uma integral de função de uma variável. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, nós vamos ter que essa integral de linha da função y seno de z ds vai ser a integral de 0 a 2π da função seno ao quadrado de t, multiplicado pelo elemento comprimento de arco, que é a raiz de 2 dt. Raiz de 2 é uma constante, podemos retirá-lo da integral, vai ficar a raiz de 2, integral de 0 até 2π do seno ao quadrado de t. Quando nós estamos calculando a integral de seno ao quadrado, nós precisamos aplicar uma modificação. Nós sabemos que o seno ao quadrado de t, por meio das identidades trigonométricas, é dado como um meio que multiplica 1 menos cosseno de 2t. Então, nós precisamos substituir essa expressão seno ao quadrado de t por essa identidade. Como meio é uma constante, eu vou retirá-lo também da integral. Daí surge esse fator raiz de 2 sobre 2. E vai ser o produto dessa constante pela integral de 0 a 2π de 1 menos cosseno de 2t dt, cujo resultado é a raiz de 2π. Bom, então nós vamos integrar 1 menos cosseno de 2t dt. Então vamos acompanhar agora na câmera de documentos esse cálculo de integral. Como nós temos a diferença entre a função constante igual a 1 e a função cosseno de 2t, então nós podemos separar essa integral em duas. A integral de 0 a 2π de 1 dt menos a integral de 0 a 2π de cosseno de 2t dt. No cálculo da primeira integral, bom, a integral da função constante igual a 1 é a função t mais uma constante c. Nós vamos aplicar, então, o teorema fundamental do cálculo, que a integral de 0 a 2π de 1 dt vai ser essa função t aplicada de 0 a 2π. Vou substituir t por 2π, calcular a diferença com o t quando ele é zero. 2π menos 0, 2π. Então, o resultado dessa integral número 1 vai ser 2π. Agora, nós vamos calcular a segunda integral, que era a integral de cosseno de 2t dt. Primeiro, nós vamos avaliar a integral indefinida e depois aplicamos os limites. Nesse caso, nós vamos precisar aplicar uma substituição. Então, eu vou substituir o 2t por uma variável u. Então, u vai ser 2t. Então, o termo du vai ser a derivada de 2t com respeito a t, que é 2 dt. Como nós não temos nenhum fator 2 multiplicando nenhum termo na integral, eu vou calcular meio de du igual a dt. Então, eu vou substituir o 2t por u e substituir o dt por meio du. Então, nós vamos ter a integral de cosseno de u meio du. Meio é uma constante, então vai ser meio da integral de cosseno de u du. Bom, a integral de cosseno de u vai ser seno de u, então meio multiplicado por seno de u mais uma constante. Como a nossa variável não é u, é t, então nós vamos substituir u por 2t, conforme a mudança admitida inicialmente. Então, a integral de cosseno de 2t dt é meio seno de 2t mais uma constante. Então, agora nós podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo, que a integral de 0 a 2π do cosseno de 2t dt vai ser meio seno de 2t aplicado de 0 a 2π. Substituímos o t quando ele é 2π, o t por 0. Ambos os valores de seno serão nulos, então o resultado dessa integral é zero. Então, o resultado da primeira integral era 2π e o resultado da segunda integral vai ser igual a zero.
Portanto, a integral de 0 a 2π de 1 menos cosseno de 2t dt resulta em 2π. Depois, substituindo lá na nossa expressão, porque nós tínhamos raiz de 2 sobre 2 e essa integral, nós obtemos o valor final, que é a raiz de 2π. Então, na verdade, nós vamos aplicar todas aquelas técnicas que já são conhecidas. Então, são técnicas de integração de funções de uma variável real. Da mesma forma, nós podemos avaliar a integral indefinida e depois usar o teorema fundamental do cálculo e analisar o resultado da integral definida, quando nós substituímos os limites de integração. Então, vamos avaliar agora um resumo do cálculo de uma integral de linha. Então, acompanhe no quadro. Então, para integrar uma função contínua sobre uma curva C, primeiro nós precisamos ter essa curva parametrizada. Então, nós precisamos de uma função vetorial que caracterize essa curva, identificando as suas funções componentes. Depois, nós precisamos identificar o módulo do vetor tangente à curva, ou seja, esse termo ds, que é o elemento comprimento de arco, que é o produto desse módulo pelo dt. E, além disso, representar a função f agora a partir das funções componentes. Então, substituir o x por x de t, a função componente correspondente ao vetor i, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós conseguimos identificar uma integral de linha por meio dessa integral definida. Então, nós avaliamos a curva, as suas funções componentes, identificamos o elemento comprimento de arco, substituímos as funções componentes na função a ser integrada e aplicamos as técnicas de integração lá do cálculo 2, as técnicas de substituição, integração por partes, depende do tipo de situação. Mas nós podemos, além de integrar com relação ao comprimento de arco, integrar também com relação a alguma variável específica. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, a integral de linha de uma função f ao longo da curva C com relação ao comprimento de arco é essa expressão que nós acabamos de estudar. Então, vai ser a integral que envolve o módulo do vetor tangente dt. Mas nós podemos integrar a função f ao longo da curva C com relação a uma das variáveis, com relação a x, por exemplo. Então, a integral de f sobre c dx vai ser a mesma integral da função f, só que ao invés do elemento comprimento de arco, dependendo do vetor tangente, nós vamos ter a derivada da função componente x dt. Se fosse a integral com respeito a y, nós teríamos que incluir a derivada de y com respeito a t dt. E com z a mesma coisa. A derivada de z com respeito a t dt. Então, isso iria simplificar os nossos cálculos, né? Nós não teríamos mais esse módulo de vetor, mas sim a derivada de uma determinada função de uma variável real. A derivada com respeito a t. Então, agora, para aplicar essa última expressão, nós temos um momento de atividade, então vamos acompanhar no quadro. O objetivo é calcular a integral da função z em relação a y. Então, nós temos que, no caso, a função f de x, y e z é dada por z. Então, vai ser a integral sobre a curva C com relação agora a y. E aqui nós temos a expressão que caracteriza essa curva, onde a função x de t é a expressão 2 mais t, 4t vai ser o yt e o 5t como sendo a função z de t no intervalo de 0 até 1. Então, aqui nós temos a caracterização da integral de linha. Então, nós vamos precisar incluir, ao invés do módulo do vetor tangente, a derivada dessa função y. Então, tentem identificar cada um desses elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida, envie suas questões por meio do chat. E daqui a alguns minutos nós retornamos com a resolução dessa atividade.
Então, vamos avaliar agora cada um daqueles elementos que compõem a integral de linha e depois calcular qual que é a integral de linha dessa função específica. Então, vamos retornar ao quadro com o enunciado. Nós vamos ter a integral da função z sobre a curva C com relação a y. Então, nós vamos ter que identificar, basicamente, a função f, escrita em função das expressões x de t, y de t e z de t, e, além disso, esse termo y' de t, ou seja, a derivada da função componente y que caracteriza a curva. Então, nós precisamos identificar essa expressão da integral. Quando nós avaliamos a função vetorial que define a curva, então nós temos que o x de t é 2 mais t, y de t é 4t e o z de t é 5t, com o parâmetro t variando de 0 a 1. Quando nós calculamos a derivada de y com respeito a t, o resultado vai ser 4, porque a derivada da função t com respeito a t é igual a 1. A função f de x e y e z é definida por z. Então, agora essa função f, escrita a partir das funções componentes, vai ser a função 5 de t, porque nós sabemos que o z de t é 5t. Então, ao invés de trabalhar com a integral de z sobre a curva C dy, nós vamos ter a integral de 0 a 1, que é o intervalo de variação de t, da função z, só que agora substituindo o 5t, a derivada de y com respeito a t, que é esse termo 4, dt. Então, a integral de 0 a 1 de 5t multiplicado por 4 dt. Bom, 4 multiplicado por 5 é 20, então, do produto 5t multiplicado por 4, nós vamos ter 20t. Bom, então, a integral de 0 a 1 de 20t dt vai ser 20 multiplicado pela integral de 0 a 1 t dt. Bom, a integral de 0 a 1 da função t dt vai ser a função t quadrado dividido por 2, ou meio multiplicado por t quadrado, aplicado aos extremos 0, 1. Bom, quando t for 1, nós vamos ter meio multiplicado por 1 ao quadrado, que é o próprio meio, menos, quando t for 0, esse produto resulta em 0. A diferença de meio com 0 vai ser igual a meio. Então, a integral de 0 até 1 de t dt assume o valor meio. Meio multiplicado por 20. A integral de linha da função z sobre a curva C dada ds vai ser, portanto, igual a 10. Então, assim, nós conseguimos calcular uma integral de linha recorrendo à integral de função de uma variável. Basta identificar cada um dos elementos, cada uma das funções componentes da curva, o módulo do vetor tangente à curva, se for a integral com respeito ao comprimento de arco, ou então a derivada de uma das funções componentes, a função a ser integrada, dependendo dessas funções componentes, e o cálculo de uma integral definida, uma integral de função de uma variável. Todas aquelas técnicas podem ser aplicadas. O nosso próximo objetivo é estudar sobre um teorema que associa a integral de linha a uma integral de função de duas variáveis, a uma integral dupla. Para isso, nós só precisamos de mais uma ideia associada às curvas. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós vamos precisar dar agora uma orientação a uma curva. Então, nós vamos considerar uma região do plano, uma região D, que ela é limitada por uma curva C, que ela é fechada e simples. O que seria a orientação positiva dessa curva? Quando nós
trabalhamos com a orientação no sentido anti-horário. A orientação negativa é a orientação da curva no sentido horário. Então, quando nós estamos com a orientação positiva e nós identificamos um determinado ponto P nessa curva, o ponto P ele vai se deslocar sobre a curva no sentido anti-horário quando nós variarmos, então, esse parâmetro T. Variarmos do menor valor até o maior. E nós vamos considerar ainda como esse parâmetro percorrendo a curva apenas uma vez. Então, ele vai iniciar, por exemplo, no 0 e vai chegar até o valor 1. E encerra-se, então, esse percurso sobre a curva. Então, nosso objetivo era orientar essa curva. Nós tínhamos a curva, ela é fechada, define uma região D e nós atribuímos uma orientação positiva, no sentido anti-horário. Então, a partir de todas essas ideias que foram avaliadas ao longo da aula, nós vamos estudar o teorema de Green. Então, vamos acompanhar as hipóteses e a tese desse teorema no quadro. Então, nós vamos considerar uma curva plana simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente e a região D limitada por essa curva. Então, ela vai ser uma curva no plano, onde nós temos o vetor tangente que não se anula, ela vai ser fechada, ela vai ser contínua por partes. Então, quando nós subdividimos, a curva ela é contínua, não vai ter nenhum espaço, nenhum buraco, e nós vamos orientar essa curva positivamente. Então, no sentido positivo. E nós vamos considerar D como sendo a região limitada por essa curva. Então, se nós temos funções P e Q com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, ou seja, quando nós derivamos essas funções em relação a x, em relação a y, e as funções resultantes elas são contínuas, sobre uma região que contém a D, então elas são contínuas sobre essa região D delimitada pela curva C, então calcular a integral de linha de P dx mais Q dy sobre essa curva C equivale a calcular a integral dupla sobre a região D dessa função, derivada parcial de Q com respeito a x, menos derivada parcial de P com respeito a y. Então, esse teorema tem como objetivo associar o cálculo de uma integral de linha com uma integral dupla. Então, nós conseguimos simplificar o cálculo de uma dessas integrais recorrendo à outra. Então, nós podemos associar a integral dupla à integral de linha ou associar a integral de linha à integral dupla. E aí nós podemos selecionar qual dessas integrais é mais simples de ser calculada. E nós podemos recorrer a essa para identificar o valor para outra integral. Então, nós temos essa vantagem de ter mais possibilidades de investigação de uma determinada integração ou de um determinado problema. Existem algumas notações específicas que nós podemos encontrar nos livros sobre as integrais de linha. Então, vamos ver no quadro. Então, quando nós estamos calculando uma integral de linha sobre uma determinada curva fechada com orientação positiva, nós temos, então, esse símbolo da integral com um círculo. Então, quer dizer que nós estamos integrando essa função P dx mais Q dy, que, na verdade, correspondem a duas integrais de linha. Então, corresponde à integral de linha da função P sobre a curva C com respeito a x, mais a integral da função Q sobre a curva C com respeito a y. Então, nós podemos encontrar essa notação. Além disso, nós podemos representar todo esse fator por meio de um produto escalar. Então, se vocês encontrarem em algum material essa notação de produto escalar, a diferença é que nós trabalhamos, então, com um resumo dessas expressões a partir de vetores. Vamos analisar rapidamente como se aplicar esse teorema em um determinado problema. O objetivo é que vocês conheçam esse teorema e identifiquem principalmente as suas hipóteses. Em qual momento que eu posso aplicar esse teorema? Devido ao tempo, nós não vamos conseguir avaliar realmente a aplicação do teorema com todas as suas hipóteses.
mas nós vamos observar uma situação em que podemos aplicar esse teorema em um determinado caso. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, nós temos uma integral de linha sobre uma curva C, que é uma curva fechada. Aqui nós temos a descrição dessa curva, que na verdade corresponde a um triângulo, dessa função x² dx mais xy dy. O x² vai ser essa função P do teorema de Green. O xy corresponde à função Q do teorema de Green. Como nós temos uma curva fechada, uma curva simples, com orientação positiva, que nós atribuímos a essa curva, todas as hipóteses do teorema são satisfeitas nessa curva. Então, nós podemos aplicar o teorema de Green. A função P é x², a função Q é x e y, a derivada parcial de Q com respeito a x é a função y, e a derivada de P com respeito a y, já que essa função não depende diretamente de y, tem como resultado zero. Nós vamos aplicar, então, o teorema de Green. Toda aquela integral de linha que nós precisamos calcular vai ser resumida pela integral dupla sobre a região D, da derivada de Q com respeito a x, menos a derivada de P com respeito a y. Então, nós vamos substituir. Derivada de Q com respeito a x é igual a y, derivada de P com respeito a y é igual a zero. Então, nós vamos ter a integral da função y. Se nós voltarmos na representação da região da curva C ou da região D, nós podemos observar que quando o x varia no interior da região D de 0 até 1, o y varia desde o eixo x até essa reta y igual a 1 menos x. Então, assim como nós já identificamos nas integrais duplas. Então, o y vai variar de 0, já que o eixo x tem equação y igual a 0, até a reta, que tem expressão 1 menos x. Então, nós vamos ter a integral de 0 até 1, da integral de 0 a 1 menos x, da função y dy dx. Lembrando que nós precisamos calcular a integral com respeito a y primeiro, porque um dos seus limites vai depender de x. E também lembrando que nós calculamos primeiro a integral mais interna, com o resultado nós calculamos a integral externa. Então, nós vamos aplicar a mesma estratégia de cálculo das integrais duplas. Então, na verdade, esse teorema nos permite simplificar o cálculo de uma integral de linha, um pouco mais complicada, por uma integral dupla. E nós aplicamos todas aquelas estratégias já conhecidas. Então, essa é uma forma de se associar cada um desses conceitos. Integral dupla, envolvendo função de duas variáveis, com a integral de linha, com uma função vetorial. Então, o objetivo da nossa aula de hoje era estudar essa integral de linha, observar as suas particularidades e o teorema de Green, identificar como que nós podemos aplicar esse teorema em uma dada situação. Então, eu gostaria de solicitar a participação de vocês nos fóruns. Eu coloquei alguns materiais extra a respeito das integrais duplas, das integrais triplas, além dos gabaritos, uma tabela bem resumida de técnicas de integração e com algumas integrais conhecidas, como a integral da função x. Então, participem nos fóruns. Se vocês tiverem alguma dúvida, enviem por meio do fórum e eu estarei respondendo o mais rápido possível as dúvidas de vocês. Gostaria de agradecer a participação de todos durante essa aula, durante também os fóruns ao longo dessa semana. Desejo a todos uma boa noite e até a nossa próxima aula.